Olá, meu nome é João Carvalho, do canal Concursos com João. Nesse vídeo vamos falar sobre legislação interna para o concurso TJ São Paulo. Inclusive, se você tiver interesse que eu confeccione materiais específicos, detalhados para vocês sobre esse tópico, deixe aí nos comentários. Então, nesse vídeo nós vamos falar sobre a resolução TJ São Paulo 850 de 2021. Foi instituída ali na pandemia e trata sobre o teletrabalho. Então a gente vai analisar aqui os principais pontos. Vocês podem deixar aí nos comentários se eventualmente ficar alguma dúvida. Mas então vamos lá. O artigo 1º, para a gente iniciar o nosso estudo, diz que entende-se por teletrabalho a realização das atividades funcionais de servidores e magistrados. Primeiro tópico importante, isso não está restrito a apenas servidores, também estende a magistrados, desde que fora das dependências físicas das unidades do TJ, por meio de ambiente virtual. Então, se eventualmente aí o servidor ou magistrado estiver dentro do TJ, isso não vai ser considerado teletrabalho. E ainda a necessidade, aí, obviamente, do ambiente virtual. Artigo 3º. O regime de teletrabalho, contanto que exercido de acordo com as regras dispostas, assegurará a quem o realize os mesmos direitos do regime de trabalho presencial, inclusive auxílio alimentação, exceção feita a auxílio transporte. Bem importante isso aqui. Então, quem está em teletrabalho recebe auxílio alimentação, mas não recebe auxílio transporte. Faz total sentido, porque a pessoa, considerando aí que ela está trabalhando de casa, a regra seria essa, ela não precisaria se valer de um transporte para se deslocar até a unidade ali do TJ São Paulo. Então, por isso, não é pago o auxílio transporte referente àqueles dias que a pessoa está em teletrabalho. Artigo 4º. O regime de teletrabalho não será permitido se implicar qualquer despesa ao Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, é uma contrapartida, um benefício, por assim dizer, que o servidor faz jus para garantir ali uma melhor mobilidade, motivação, diminuição de estresse, melhor organização do dia, mas, em contrapartida, o órgão deixa a cargo do servidor organizar ali toda a estrutura, os móveis, o mobiliário, a estrutura de rede, computador ou notebook, se for o caso, isso fica a critério do servidor. E aí o TJ não vai fazer algum tipo de auxílio para que o servidor organize essa estrutura. Artigo 9º. Teletrabalho dos servidores sujeito às seguintes regras. Exigência de que as atividades sejam exclusivamente relativas a processamento digitais. Então, exclusivamente bem importante. Então, se a gente pensar num atendimento presencial, um atendimento de guichê que um eventual departamento do TJ fizesse, em tese aí ele não poderia se valer do teletrabalho. Dando seguimento aqui ao artigo 9º ainda, a orientação que a gente tem, no caso do teletrabalho, intervalo para almoço de 30 minutos, admitida a tolerância de até 15 minutos. Deverá ocorrer obrigatoriamente no período compreendido entre meio-dia e 2 da tarde, sendo vedado nesse período o agendamento de reuniões ou contato com o servidor para qualquer finalidade, salvo urgência. Então, temos aí mais essa orientação e ainda trouxe para vocês o alcance de meta de produtividade estabelecido pelo servidor em teletrabalho equivale ao cumprimento de sua jornada de trabalho e a superação dela não implica pagamento de gratificação de horas extras ou formação de banco de horas. Então, não é porque o servidor eventualmente ali atingiu a demanda do dia que ele está liberado da sua carga horária. Não, ele está vinculado à jornada de trabalho do cargo dele e uma eventual superação dela não vai implicar pagamento de gratificação ou formação de banco de horas. Artigo 10. Teletrabalho de caráter facultativo e realizado no interesse e a critério da administração, pontos importantes, que é algo facultativo e a administração que vai decidir, dependerá de apresentação de requerimento em formulário próprio, então o servidor precisa apresentar esse requerimento, do qual constará autorização prévia
do desembargador, juiz ou gestor da unidade. Então, é necessário aí esse aval da chefia, além do compromisso do interessado de cumprir integralmente os parâmetros e deveres previstos nesse ato e no Manual de Orientação de Teletrabalho e declaração expressa do servidor de que o local em que executará o trabalho atende às exigências do Tribunal de Justiça. Então, alguns pontos, né? É necessário o requerimento, o aval da chefia, a declaração de compromisso e ainda essa confirmação de que o local que ele vai executar as demandas estão de acordo com as exigências do Tribunal de Justiça. Parágrafo 2º. As autorizações para a realização de teletrabalho de servidores serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico. Então, há essa publicidade, essa autorização então será publicado no DJE. O servidor em regime de teletrabalho poderá requerer, desde que atendido o interesse e a critério da administração, a autorização para residir em local diverso de sua lotação. Então, isso precisa ser devidamente comunicado e a administração aí vai fazer a devida análise se é permitido ou não. Artigo 11. É vedada a participação em teletrabalho aos servidores que, então, vedações para o teletrabalho, apresentem contraindicações por motivo de saúde, devidamente comprovadas por laudo. Então, se tiver uma contraindicação por saúde, não vai poder teletrabalho. Tenha sofrido penalidade disciplinar nos 2 anos anteriores à solicitação. Então, aqui uma instrução que foi colocada justamente para beneficiar aquele servidor justo, aquele servidor probo. 3. Tenham sido desligados do teletrabalho nos últimos 6 meses, nos termos indicados no artigo 19. Então, se o servidor tiver sido desligado por algum ato que vá contra o que foi a ele determinado, ele não vai poder prestar teletrabalho novamente. Tenha sido relotado pelo processo de remoção nos últimos 6 meses. Então, se tiver ocorrido esse processo de remoção nos últimos 6 meses, o servidor aí também não pode participar do teletrabalho. Tem que aguardar aí esse prazo de 6 meses para aí sim fazer aí o requerimento. Não tenha alcançado o conceito positivo na avaliação de desempenho mais recente. Então, mais uma instrução aqui para beneficiar aquele servidor eficiente, probo, correto. 6, estejam no primeiro ano do estágio probatório. Então, considerando que você passe no TJ São Paulo, no primeiro ano de estágio probatório você não poderá requerer aí o teletrabalho. Tem que aguardar aí, ultrapassar esse primeiro ano. Artigo 17. O teletrabalho ficará restrito a tarefas que possibilitem mensuração objetiva do desempenho do servidor e aferição de sua propriedade pelo gestor. Então, para que o teletrabalho seja devidamente verificado, se o servidor está cumprindo suas tarefas ou não, é preciso que essa mensuração seja objetiva. Precisa que algo seja possível de ser avaliado, se foi feito, se não foi feito, se foi feito bem ou se não foi feito bem. Dando seguimento, artigo 19, o servidor será desligado do teletrabalho a qualquer tempo, por pedido pessoal. Então, a pessoa fez o pedido de teletrabalho, ela pode a qualquer tempo pedir para que esse teletrabalho seja revertido e ela possa retomar o trabalho presencial, seja por qual motivo for. Em decorrência de finalização ou descontinuidade do teletrabalho na unidade de lotação. Então, pode ser que, a critério da administração, não há aí mais finalidade, não há mais interesse pelo teletrabalho. Então, isso aí eventualmente cancelaria esse teletrabalho do servidor. 3. No interesse da administração, por força da necessidade de prestação de serviços presenciais. Então, se por algum motivo seja necessário atendimento presencial, então o teletrabalho será cancelado. Pelo não atingimento das metas e ou não cumprimento das regras estabelecidas nessa resolução, então, o servidor não cumpriu o que foi determinado,
ele terá o teletrabalho cancelado. E ainda a critério do gestor da unidade ou por deliberação da presidência a qualquer tempo. Então, mais um critério aqui da administração para que o teletrabalho seja cancelado. Temos aqui o parágrafo 1º. Em caso de cessação de teletrabalho, o servidor terá o prazo de até 5 dias úteis para retorno ao trabalho presencial, mantido no período o dever de cumprimento das atividades definidas no plano de trabalho. Então, esse prazo aqui é importante para a sua prova, até aí 5 dias úteis. Dando seguimento, é facultado ao magistrado de primeiro grau do Tribunal de Justiça de São Paulo, atendidos os pressupostos e procedimentos desse capítulo, o regime de teletrabalho. Então, é permitido aí ao magistrado de primeiro grau realizar o teletrabalho. Os magistrados titulares de comarca de instância final e os titulares de comarca de instância intermediária com mais de 3 varas que optarem pelo regime de teletrabalho deverão comparecer ao fórum pelo menos 3 dias úteis por semana. Já aqueles de instância intermediária com 3 ou menos varas e o de instância inicial e os juízes substitutos que optarem pelo teletrabalho precisarão comparecer pelo menos 4 dias úteis por semana. Então, importante vocês terem em mente aí esse quantitativo diferente de dias que o magistrado precisará comparecer presencialmente, a depender aqui do cenário. Artigo 40. Os estagiários em geral, funcionários cedidos pelas municipalidades e voluntários poderão atuar em teletrabalho considerando o interesse do serviço e sob o controle do magistrado ou gestor, dispensada a comunicação à Secretaria de Gestão de Pessoas. Então, é possível também que estagiários, funcionários cedidos e voluntários atuem em teletrabalho, considerando aí, obviamente, que isso seja vantajoso para o serviço. E é, nesse caso aqui, dispensada a comunicação à Secretaria de Gestão de Pessoas do Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, um artigo também aqui que foi recentemente incluído nessa resolução e é importante para a sua prova. Não se esqueça de se inscrever aí no Instagram, no meu perfil Concursos com João, inscrever nesse canal do YouTube também, curtir o vídeo, compartilhar e deixar seus comentários. Muito obrigado e até uma próxima!